Pessoal, aqui falando hoje, né, em questões recíprocas, falta falar de novo, né, sobre aqui o livro, né, sobre o Rubem Alves, que fala sobre jequitibás e eucaliptos, quais nós vamos comercializar. Eu lembro aqui um fator que o Rubem Alves coloca e cita o outro autor ele falando uma parábola sobre a rã e colocou outro personagem falando que ele ia até lá procurar a rã e ele achou a rã lá naquele lugar, procurou, achou e a rã estava lá, aquele quietinho, lógico, ela fica bem quietinha. Eu já tive aquele costume de caçar rã e até comia, né? Alimentava e particularmente tinha aquelas borbulhações, né? Que nós olhávamos assim, ó, passou uma rã aqui, que aquela água, um mato, né? Tinha a ver com as questões perceptivas. Não sei se o autor Miller fala sobre psicologia e fisiologia, que fala sobre a rã também, sobre as questões de tempos concentrados e ligado à pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, as questões de concentrações. A questão foi o que foi colocado aqui? Que a rã, ela praticamente ficou lá em silêncio, nos seus aparelhos ideológicos, só achou e viu, e ele coloca, o Rubem Alves fala que a própria rã, ela é operatória, né, o campo operatório, operativo. E o próprio sujeito, ou seja, a pessoa que foi colocada aqui, colocar um proprietariado, ou seja, um fazendeiro, colocar um fazendeiro, ou seja, ele era a ideologia, ou seja, era uma pessoa que era intelectual, mas um colundeiro não deixou de expor algumas questões, são essas perguntas. Ela ficou daquele mesmo jeito. Hoje nós olhamos, ficou naquele aparelho ideológico, ele sendo intelectual, seja um eucalipto ou jequitibá, deixou naquele instinto que a própria rã tem ali daquele modelo. Ser parada, quietinha, ou seja, quando aparecer uma ameaça, aí nós podemos buscarmos para vários N fatores, várias causas ligadas ao campo de escola, bullying, a questões da criança, muitas vezes você na autoestima ali, você olhando a sala heterogênea, o professor tendo a identificação, o diagnóstico ligado não só entre quantas meninas tem, quantos meninos tem, as faixas etárias, os planos de aula, uma taxonomia que relaciona esses aparelhos que são convenientes. É lógico que a RAM praticamente ela estava aprovada, mas se ele fosse algo que pudesse colocar e preocupar com a RAM, até hoje não está extinta. Alguns lugares está extinto. Aqui era bastante na minha época, na minha infância, aqui no Espírito Santo, Brasil, caçava bastante. Não cheguei a comer muito, mas cacei junto para treinar na época. Ficou extinto, assim, olhava assim, ia caçar na época de chuva, o pessoal já tinha essa maturidade, ia com a ripa, né? Uma ripa ou pedra, e vocês tinham na mão. Então isso aí era um tipo de treinamento que nos trazia distinções, né? Olhava o barulho e trabalhava o campo dos cinco sentidos, a percepção, a audição, a audição está ligada ao equilíbrio, o ouvido e a audição no campo da percepção periférica e outros fatores, mas o mais importante que nós olhamos sobre a questão de acordar, né, que é a maneira importante sobre que a maioria das vezes essa rã ela ficou lá, né? Não sei se foi morta ou mataram ela ou mataram os seus sonhos, objetivos, mas ou seja, precisava, né, de alguém, lógico, de também colocar fatores importantes, como tipo de um animal, né, que seja extinto, que precisava de ajuda nesses campos de intercâmbios. Às vezes
Eu vi uma certa vez uma pessoa falando sobre uma religião, falando que a pessoa fica igual a rã, ou um sapo, não sei, igual a rã, né? Modo de dizer, gemendo. Às vezes a pessoa libera tipo de serotonina, endorfina por causa disso. Sabemos que Schopenhauer, né, outros autores, Monteguisse, filósofos, ligados a essas mediações do fogo, dos campos elementares. Quer dizer que a pesquisa foi feita, mas faltou o quê? Ele não, ou seja, ele pesquisou, mas faltou haver mudanças dentro do cenário. Quer dizer que a RAM expõe fatores bem importantes, né, sobre o dizer honesto de acordar, ok? Embora a ideologia, a conversa, ligeiramente a conversa sobre a ideologia da educação, o fato é que é fácil ver a ideologia nos outros. É fácil. Às vezes é fácil ver a ideologia nos outros. Viu lá que a RAM estava lá, é fácil ver a ideologia. Agora, se um aparelho conveniente que possa fazer diferença, é lógico que não pode, a RAM não pode pegar o nosso lugar, ok? Seja um aparelho conveniente nesses hábitos importantes, ok? O próprio Rubem Alves coloca sobre esse assunto, embora para o Rui Barbosa, tipo, Voltaire, né, que fala sobre bússola, bulas, e a palavra bula no francês significa confessionário, acho que ela estava confessando, e nessa perplexidade deixou naquele modismo o próprio caçador. Então, quando nós olhamos esses fatos importantes, maneira que nos coloca regras do mundo da ciência, e há algo importante, né, que o Nietzsche, que o Rubens Alves cita por Nietzsche, o Nietzsche, ou seja, que ele coloca em situações de Nietzsche, não é aquele livro sobre prazeres, né, ligado às questões importantes ali que ele fala, mas de tudo que está escrito, eu amo somente aquilo que o homem escreveu com seu próprio sangue, ou seja, sangue, escreve com sangue e experimentarás que sangue é espírito, ou seja, que vem da sua essência, vem da sua bagagem cultural, dos seus aparelhos convenientes, das suas fatalidades, perdas, ou seja, os campos históricos, né, entre essa modéstia, entre a arrogância, entre a pretensão na universidade e essas companhias. Então, nós olhamos que o mundo dos operários, ou que o mundo das rãs é diferente do mundo do Pintacilco, que é o mundo dos operários, é diferente do mundo dos intelectuais, que o mundo dos muito fortes é diferente do mundo dos fracos, e que, frequentemente, as diferenças se encontram em categorias menos abrangentes, mas do corpo como uma ásia, né? Uma impotência sexual, a cor da pele, a idade, o sexo. Então, nos coloca fatores, tenho que confessar que ainda acredito na existência das pessoas. Acredito que aquilo que acontece com seus corpos faz uma diferença. Ou seja, muitas vezes se nós olharmos a dimensão totalizada, né, nessa aventura universitária que nós temos, e vemos o modismo, essas independências, lógico que vivemos num aparelho conservador, mas faça a diferença onde estás. Ou seja, há uma existência, há um lugar, há uma frequência. Se é doutorado, se é pós-doutorado, se é especialista, se é graduado, nós colocamos concepções que relacionam sobre a RAM, entre os 5 sentidos, sobre a percepção individual e sobre outros fatores. E o próprio intelectuais, né, que são colocados entre legalidades em questões de capitais. Eu lembro do Manuel Sérgio Cunha falando no Sport TV, conversando, ele está discutindo com o médico, ligado ao médico, clínico geral, com todo respeito a ele, ele falou: a diferença só que nós temos é só o capital, com todo respeito ao senhor. Eu falei a mesma coisa, embora cada um vai se especializando, é lógico, fundamentando. Tem várias gamas de setores, somente a medicina motora, medicina motriz, medicina esportiva e meios, nessa linguagem que nos coloca sobre a RAM. Às vezes é difícil achar uma RAM. E quando nós achamos, nós temos que aproveitar ela, que ela possa ser o quê? Algo em destaque, ligado a essas distinções,
ligado a um futebol, um olheiro.